Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu queria só começar por um pequeno aviso, uma retificação. Eu vou colocar isso no nosso grupo de WhatsApp também. Eu tinha falado a vocês na terça-feira que a AV2, a nossa AV2, ela é feita e elaborada pela universidade, naquele estilo da prova colegiada, e que a data ainda não tinha sido divulgada, mas ela já me foi informada. Então, essas datas aí que vocês têm no chat, eu mandei também no nosso grupo de WhatsApp, são as datas definitivas. A AV1, dia 21 e 23 de setembro, a AV2, 19 e 21 de outubro, e a AV3, 7 e 9 de dezembro, com a ressalva de que a AV1 e a AV3 sou eu que vou elaborar a prova, naquele esquema de questões subjetivas e objetivas, e a AV2 é uma prova, vocês já fizeram, né? Prontinho. Então, nós teremos aí na AV1 e na AV3 esse formato de questões objetivas e subjetivas. E na AV2, repito, nessas datas, porque eu tinha divulgado para vocês uma data uma semana depois disso. Na verdade, será no dia 19 e no dia 21 de outubro, que a gente vai ter a AV2. E ela vai ser naquele formato de uma prova colegiada, né, que é uma prova feita para termos aí uma avaliação mais ou menos uniforme em relação a todas as turmas de processo penal, tá? Então, a gente vai ter efetivamente essa estrutura. Para aqueles que não estiveram conosco na terça-feira, lembrando da dinâmica, Thaís, muito bom lhe ver, seja muito bem-vinda, né? A gente vai começar hoje, efetivamente, a nossa disciplina, né? Nós vamos começar hoje a nossa disciplina. Hoje, nós vamos ver, Ravena, uma unidade, é uma unidade muito, muito objetiva, muito simples na compreensão, que são os atos de comunicação processual. A gente vai trabalhar com esse conceito hoje. E, a partir da semana que vem, a gente avança para a segunda unidade, que é o estudo das provas. Mas antes mesmo da gente começar o nosso tema de hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre uma breve, uma pequena introdução. Lembrando, vocês já sabem disso, Sara, Thaís e Alice, no semestre passado, mas lembrando o que é o processo penal e qual é a grande função do processo penal. Eu costumo dizer, Lívia, que o processo penal ele não é nada mais, nada menos do que uma ponte, né? Ele é uma ponte, onde nós vamos sair de um fato que a gente considera criminoso, né? A gente vai sair de um fato que a gente considera criminoso, em tese. Vamos percorrer esse caminho, vamos percorrer essa ponte, para que no final a gente consiga responder uma pergunta essencial. Qual é a pergunta essencial? Este fato merece, Lorena, que eu atribua ao agente responsabilidade criminal? Então, a grande pergunta que a gente vai responder no processo penal é se há ou não responsabilidade criminal. Jennifer já foi minha aluna, já me ouviu dizendo isso, que eu prefiro imaginar, Thaís, que a pergunta do processo penal é esta,
do que se houve ou não crime. Porque se eu imaginar que o que o direito processual penal quer responder é se houve ou não crime, eu crio uma dificuldade que eu não preciso criar. Porque o que é crime? Ora, vocês viram lá no direito penal diversas teorias que tentam explicar o que é crime, teoria finalista, teoria causalista e etc. Então, se eu entender, né, que efetivamente a pergunta deve ser há ou não há crime, Lucas, eu vou estar criando uma dificuldade que eu não preciso, porque eu vou dizer, olha, a pergunta do processo penal é se há ou não há crime, crime para o processo penal é isso. Olha a dificuldade que eu tenho aqui desnecessária. Então, na hora que eu amplio o meu escopo, na hora que eu amplio o meu objetivo, eu tenho uma lógica mais simples. Qual é a lógica? Tenho, efetivamente, que imaginar que o que eu quero ao final do processo, depois de desenvolver o processo como um todo, é ter a resposta há ou não responsabilidade criminal que eu posso aplicar àquele indivíduo. E aí, Júlia, a gente transpõe a mera questão de que houve crime ou não. Eu vou exemplificar isso aqui com um raciocínio bem simples. Vocês sabem que aqueles que são adeptos à teoria finalista dizem que crime é conduta antijurídica, ilícita e pronto. Os que são adeptos à teoria causalista acrescentam aqui um terceiro elemento, que é a culpabilidade. Né? Então vamos voltar lá para a teoria geral do crime no direito penal 1. Lá, Ravena, o que nós temos? Crime, para os finalistas, é conduta típica e ilícita. Para os causalistas, conduta típica, ilícita e culpável. Então, por exemplo, se a pessoa, Thaís, não tem responsabilidade criminal por ela ser inimputável, a pessoa tem um desenvolvimento mental retardado incompleto, que ao tempo da ação impedia tal, o finalista vai dizer, olha, crime houve, o que eu não posso é punir o agente. O causalista, Sara, vai dizer, sequer crime existiu. Não houve sequer crime. Olha como a gente vai ter um tratamento diferente. Então, se eu imaginar que a pergunta que o processo penal quer responder é há ou não crime, olha a dificuldade que eu estou trazendo, porque eu vou primeiro ter que me posicionar, Thaís, qual é a teoria que eu sigo, para dizer se crime é isso ou aquilo. Quando, na verdade, na hora que eu generalizo, Carolina, e imagino que a pergunta é há ou não responsabilidade, todos dois, independentemente de eu ser finalista ou causalista, me responderão da mesma maneira. Tá? Então, essa é a grande pergunta. Ou seja, eu vou oferecer uma ação penal, eu vou produzir todo o acervo de provas, eu vou construir todo esse acervo de provas, e ao final eu irei declarar a responsabilidade. Esse indivíduo, esse agente merece ser punido. Essa estrutura do processo penal, repito, nessa breve introdução que eu quero fazer com vocês, antes que a gente vá para o nosso conteúdo de hoje, ela sempre foi assim. O direito processual penal sempre buscou, Stephanie, você sabe muito bem disso, a gente conversou muito sobre isso no semestre passado, sempre buscou uma ritualística. Ele sempre buscou esse ritual. Nem sempre, Thaís, foi um dos melhores. Né? Se você pegar, por exemplo, o direito processual penal nas suas origens gregas, nas suas origens romanas, eles eram processos muito pouco dedicados a uma produção de uma prova mais sofisticada ou mesmo a observação de direitos daquele acusado. Por exemplo, na maioria das cidades gregas, né, pegando aí, por exemplo, Atenas ou Esparta, sobretudo Atenas, as grandes decisões sobre a condução daquela sociedade eram tomadas por assembleias. Em Atenas havia, por exemplo, a Assembleia dos 300. Eram 300 homens com mais de 35 anos, né? Daí eles 35 anos naquela época já era
uma prova de idade avançada, que se reuniam para tomar as decisões, Cássio, mais importantes daquela sociedade. Ir à guerra, celebrar a paz, que tipo de comércio fariam, que tipo de agricultura desenvolveriam, em questões criminais. Então eu os reunia numa praça, embaixo de uma árvore. A árvore aqui ela não era só pelo sol, né? Não era só para proteger do calor, Thaís. A árvore tinha na cultura grega uma dimensão de transcender, porque quando ela tem as raízes na terra e a copa para o céu, ela serviria ali de uma espécie de canal magnético, digamos assim, de inspiração. E aí eu reuni essa galera atrás dessa árvore, embaixo dessa árvore, para tomar essas grandes decisões. Então, a decisão ali, Maria, era uma decisão compartilhada de responsabilidade. Aquela sociedade olharia para aquele fato e diria, olha, eu entendo que o fulano deve ser responsabilizado. Veja aqui, Gabriela, que a essência continua a mesma. O que mudou foi só o ritual. Aqui eu queria só trazer uma curiosidade, que é muito interessante. Às vezes a gente vai incorporando determinadas tradições, Beatriz, a gente nem sabe direito de onde é que vem. Vocês já devem ter visto no fórum, ou mesmo na televisão, em filmes ou em noticiários, aqueles salões do júri. Já viu, Thaís? Aquele salão do júri, tem lá onde ficam os jurados, né? E aí existe uma cerca de madeira, na maioria deles. No caso do Fórum Clóvis Bevilacqua aqui, ela é de alumínio, mas ela normalmente é de madeira, o que a gente chama de cancelos. Aqueles cancelos, que é uma cerquinha de madeira, estão visualizando aí na cabeça de vocês? Ela separa quem está assistindo aquele júri daqueles que estão participando, ali os advogados, o promotor, juízes, jurados, etc. De onde é que vem essa cerca, Cássio? Porque, convenhamos, ela não tem nenhum valor de segurança. Aquela cerca não impede ninguém que transpasse, que passe ali. Ela é meramente simbólica, quase que decorativa. Ela vem lá do direito grego. Nessa tal árvore que eu falava a vocês, muitas vezes não comportava que eu tivesse, Sara, todo mundo embaixo da árvore, a não ser que eu fizesse naquele cajueiro de Natal, né, que aí cabe todo mundo. Mas não tinha um cajueiro de Natal lá na Grécia, e aí o que eles faziam? Eles quebravam alguns galhos da árvore, Thaís, fincavam no chão para delimitar o espaço em que as pessoas que tomariam a decisão estariam e a assistência, a audiência estaria fora. Veja que essa é a herança que nós vamos carregar até hoje nos nossos tribunais. Aquele cancelo ali, repito, não tem grande função de segurança. Se a pessoa quiser passar, é passar com extrema facilidade. Mas ela marca ali o território daqueles que decidem, daqueles que assistem. Então, essa busca por um ritual, Beatriz, sempre foi uma constante. Essa busca por um ritual, ela sempre foi um objetivo do processo penal. O processo penal é ritualístico. Quando a gente avança um pouco mais no tempo, a gente chega no chamado Sacro Império Romano Germânico e no Império Austro-Húngaro, era muito comum, por exemplo, nesse momento, Cássio, quando eu tinha alguém ali acusado de um crime, era aplicado a ele a chamado juízo dos deuses. Como é que funcionava isso, Sara? Era uma coisa super bacana. Show de bola. Super tecnológico. É impressionante como quanta barbaridade foi feita na história da humanidade e ainda o é, Fernanda, em nome de Deus, né? O povo de Deus não tem culpa de nada e a galera rotula que tudo isso aqui é a vontade de Deus, quando na verdade não é. Deus é amor, é compaixão, é empatia, mas muita barbaridade já foi feita. Então havia nessa época, falando da alta Idade Média, o chamado juízo dos deuses. Quando o cara era acusado de um crime, eu chamava, amigo, vem cá. Quem vai dizer se você praticou crime ou não foi Deus, ou é Deus. Segure essa barra de ferro aqui incandescente, a barra acabou de sair da fogueira. Se quando você soltar, essa mão estiver queimada, é porque Deus está gravando em você a culpa. Eu imagino, Thaís, aquela sensação, tá doendo, aquela lágrima escorrendo assim, não, tá não, não estou sentindo nada. Né? Se não estiver queimada a sua mão, é porque você é tão puro de alma e espírito que nem o fogo lhe marca. Olha que estupidez. Né? Havia uma outra possibilidade, Pedro, que era amarrar uma pedra no pé da pessoa e jogar no rio. Se a pessoa afundasse,
o que é que o Deus estava dizendo, Lívia? Que ela era culpada. Se a pessoa flutuasse, que é uma coisa facílima, né, com a pedra amarrada no pé, quem não flutua, né, era Deus trazendo você de volta para dizer que você é tão puro que nem a água pode lhe afundar. Uma coisa bizarra no nosso olhar de século XXI, mas o que é que eu quero dizer? Há um ponto em comum com o nosso processo de hoje, que é a busca por um ritual, a busca por uma ritualística. Claro, e aí eu não vou perder muito nosso tempo, porque foi matéria que vocês estudaram no semestre passado, quando estudaram os princípios de processo penal. Nós temos um momento histórico de imensa importância, porque é um momento de ruptura, né, um momento de ruptura institucional, que é o momento das chamadas revoluções liberais, lá do século XVII, do século XVIII, onde eu tenho um rearranjo, Alice, das relações interpessoais. Bom lhe ver, querida. Eu tenho esse rearranjo das relações, o Estado deixa de ser um Estado absoluto, né, Thaís? Eu já vou te ouvir, e passa a ser um Estado limitado, constitucionalmente. Então, esse momento é um momento decisivo para o processo, porque eu passo a ter ali padrões de comportamento, de conduta muito bem estruturados, tá? Então, onde é que eu quero, para fechar essa ideia... tá certo, Thaís, sem problema, mas quando quiser falar, é muito bem-vinda sua intervenção. O que eu quero dizer? Independentemente de críticas e áreas que eu faça aos modelos de processo do passado, há um ponto em comum, que é o quê? A ideia da ritualística. Termos um ritual, termos um procedimento. Claro, queridos e queridas, que nós estamos modernizando isso também. Tá? A gente sempre teve um peso muito grande. Eu entrei no curso de Direito, vocês não eram sequer nascidos, eu entrei em 96, no século passado, portanto. Então, no século passado, havia um peso muito grande no direito, um tratamento muito rigoroso, o direito era extremamente formal, o direito como um todo e o processo como um todo. Eu não peguei isso, mas gerações antes da minha, por exemplo, os alunos entravam para assistir aula necessariamente de paletó e gravata no curso de Direito. Quando eu vim à faculdade já não era isso. Mas onde é que eu quero chegar? Hoje, no direito, já não damos mais importância, graças a Deus, porque na minha geração isso ainda era um peso, se aquele advogado tem uma tatuagem, se aquele advogado usa o cabelo grande ou usa barba. Na minha geração ainda era um tabu. Né? Por quê? Porque o direito tinha essa áurea de uma área muito formal, muito burocrática. Por sorte, estamos evoluindo. Mas a essência permanece a mesma. O processo ele é ritualístico. Ele é um ritual que eu vou desenvolver, Larissa, para chegar até aquela resposta essencial, que é a ou não responsabilidade. O Cássio diz o seguinte, professor, então, quando você busca se houve responsabilidade, ao mesmo tempo, tem que buscar o nexo, o agente e o crime, pois não há responsabilidade de ser os três. Exatamente, Cássio. Mas veja que a gente uniformiza a linguagem, a tua pergunta foi super legal, a tua intervenção foi super legal, para simplificar a linguagem. Na hora que eu digo que a resposta que eu espero do processo é se há ou não responsabilidade daquele agente, claro que isso vai passar pela discussão se houve ou não houve crime. Apenas essa discussão não passa a ser a principal. Ela é meio, não fim. É isso que eu quero dizer e eu acho que você identificou muito bem na sua intervenção. Ou seja, entender se houve crime, Cássio, é importante, é essencial. Só não é o ponto de chegada, é o caminho que eu vou percorrer. O meu ponto de chegada, Yales, é posso ou não responsabilizar aquele agente? Tenho ou não como responsabilizar aquele agente? E aí o Marcelo pergunta o seguinte, a formalidade processual compactua com qual doutrina? Finalista ou causalista? Ambas. Ambas. Porque se eu penso de forma mais ampla, Marcelo, que o que eu quero responder é exatamente se há responsabilidade ou não, a resposta que o finalista me dá e a resposta que o causalista me dá é a mesma. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos voltar para aquele mesmo exemplo. Imagina que eu estou acusando alguém aqui de crime, Marcelo, e eu percebo durante o processo que aquela pessoa tem uma incapacidade mental que impedia completamente dela entender o caráter ilícito do fato. Ela é inimputável. Como é que um finalista responderia àquela pergunta? Qual é a pergunta? Há ou não responsabilidade? O finalista, Yales, diria, não há responsabilidade.
porque ele é inimputável. O causalista, Marcelo, vai dizer como? Não há responsabilidade, porque nem crime houve. Veja, a resposta não muda. Pode até mudar o caminho que eu fiz para chegar lá, mas a resposta continua a mesma. Tanto um quanto o outro dirão, não há responsabilidade alguma. Um vai entrar num detalhe que não houve crime, outro vai dizer que tem crime, mas não é punível, mas a resposta é uma só. Olha como melhora nosso cenário e simplifica o nosso cenário na hora que a gente percebe que eu posso pensar além do necessário, além, efetivamente, do que eu imaginava. Era uma breve introdução sobre o processo, para a gente lembrar o que é o processo, que é esse conjunto de atos que tem uma formalidade. Essa formalidade não deve ser excessiva. O processo tem avançado muito, Carolina, exatamente como eu dizia, para que a gente tenha uma formalidade, Alice, que faça sentido. Ou seja, o ritual ele tem que fazer sentido, não pode ser o ritual pelo ritual, como era antigamente. Antigamente, eu vi, por exemplo, decisões, Thaís, no meu começo de carreira, em que o advogado, olha o absurdo que foi. Eu vi isso em 2 casos. O advogado se antecipa ao prazo, Stephanie, e apresenta a defesa. Aí o juiz diz o seguinte em despacho, Lorena, retire-se dos autos a defesa do advogado, porque eu não tinha intimado o advogado para apresentar. Intime seu advogado para apresentar a defesa. Olha que coisa tão estúpida. Eu digo, tira esse troço daqui e intima o advogado para ele apresentar o que ele acabou de apresentar. Era muito carregado de formalismo o processo algumas décadas atrás. Hoje a gente percebe, Thaís, que o que interessa é o efeito. Poxa, se o cara já se antecipou, se eu posso ganhar celeridade e rapidez, bola para frente. Acabou. Eu não tinha intimado, eu não sabia que o cara sabia, mas ele prova que sabia na hora que ele traz o documento. Segue o jogo. Então, assim, para finalizar essa grande introdução, o processo é esse caminho, é essa ponte que vai sair desse fato que eu considero criminoso e vai chegar nessa responsabilidade a ser aferida. Sendo, aí eu volto, Marcelo, a tua pergunta, meio e não fim, definir aí qual é a natureza da teoria do crime. Tá claro? Diante disso, o que a gente vai ver e aí começando a nossa matéria de hoje, nós vamos falar de atos de comunicação processual. Mas antes eu queria fazer uma pergunta a vocês. Essa pergunta eu vou fazer várias vezes durante o semestre. Quem foi meu aluno já me conhece bem. Esse ritmo de aula está confortável para vocês? Está tranquilo? Está acelerado? Está legal? Assim, a todo momento eu vou perguntar isso, porque para mim é muito importante que vocês estejam comigo. Infelizmente, desse regime remoto, eu não estou vendo todos, eu não estou vendo como é que vocês estão acompanhando, mas é importantíssimo que vocês estejam comigo. Vamos então para a nossa primeira grande unidade. Vamos falar sobre atos de comunicação do processo. Comunicar é um requisito fundamental do processo. E aí eu queria começar lembrando um pouquinho o princípio da publicidade. Vocês já falaram sobre ele, Lucas, no semestre passado, mas eu queria lembrar o princípio da publicidade. Publicidade, que é um princípio norteador da administração pública como um todo. A regra, Yales, é a publicidade. Não apenas no processo, não apenas no direito, mas na administração. Existia um ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos que dizia, Thaís, que não existe nada mais desinfetante do que a luz do sol. Ou seja, coloca tudo à luz do sol, mostra tudo, que eu conheça tudo, que eu saiba tudo. Essa, portanto, é a regra. A administração pública tem que assim agir. Tem que mostrar como é que ela gasta recurso, o que foi que ela fez com o recurso, e por aí vai. Quando a gente traz isso para o processo, já que a função jurisdicional é de ANA uma função estatal, a regra permanece a mesma. A gente vai sempre partir da regra que é a publicidade. Agora, o princípio da publicidade ele pode ser visto por 2 ângulos. Eu posso observar o princípio da publicidade de 2 formas diferentes. A primeira forma, uma forma mais geral, Gabriela, o princípio da publicidade no processo, Thaís,
pode ser interpretado sob o seguinte olhar: os atos processuais são públicos. Qualquer um pode assistir uma audiência, qualquer um pode assistir uma sessão de julgamento no tribunal de júri, qualquer um pode assistir uma sessão de julgamento no tribunal de justiça, no tribunal superior. Quando a gente estava no modelo presencial, algum tempo atrás, tudo bem que parece, né, Aninha, que foi em outra vida, mas a gente já teve um momento presencial na história da humanidade, né? Eu me lembro da filha de uma amiga da minha irmã, que, imaginem, nasceu em 2019, a bichinha começou a vida dela a discernimento no momento da pandemia. E aí, no começo desse ano, a mãe dela a levou para a praia e disse que o que ela mais se impressionou não foi o mar, foi as pessoas. Né? A bichinha estava há tanto tempo ali confinada em casa que ver pessoas para ela foi uma grande novidade, né? Uma situação que a gente está, né? Pois se para a gente, né, já é o impacto, imagina para esses pobrezinhos aí que estão vivendo nessa realidade. Mas enfim, quando nós tínhamos aquela vida presencial, algumas décadas atrás, eu queria assistir uma sessão de julgamento no tribunal, eu ia à sessão de julgamento, sentava lá e assistia. Quando nós migramos para sessões remotas, Jennifer, isso é um fundamento tão necessário ao processo que elas passaram a ser transmitidas pelo YouTube. Por exemplo, se você entra no canal do YouTube do Tribunal de Justiça, ele está transmitindo lá as sessões de julgamento. Tem um link para quem quiser participar no site. Por quê? Porque a publicidade, o acesso é a regra. Claro que em alguns casos eu vou poder, Daniele, restringir. Né? Eu vou poder efetivamente restringir dentro desse contexto a possibilidade de estou colocando aqui o link para o nosso grupo, viu? Para aqueles que ainda não estão no grupo de WhatsApp, segue aí o link para facilitar. Tá bom, Daniele? Pode acrescentar. Então, veja, essa é a regra. Claro que em alguns casos eu vou limitar ali a audiência. Por exemplo, crimes que envolvam, processos que envolvam crimes contra a dignidade sexual ou processos que envolvam menores. Aí eu restringo e aí somente aquelas pessoas vinculadas ao processo terão acesso. Então, a primeira forma de nós enxergarmos o princípio da publicidade é essa. Os atos processuais são atos do Estado, e se são atos do Estado, devem receber publicidade, devem ser acessíveis ao público. Essa é a primeira forma da gente tratar. No entanto, existe uma outra forma, Thalita, que é a que mais me interessa na nossa aula de hoje. Existe um outro olhar que eu posso lançar para o princípio da publicidade, Cássio. Que olhar é? O juiz, aquele que conduz o processo, para que ele possa obedecer e observar o princípio da publicidade, ele tem que ter uma postura ativa para garantir a publicidade. O que eu quero dizer com postura ativa, Yales? Não é suficiente que ele diga, olha, partes, está aqui o processo, viu? Se vocês quiserem, olhem. Não. Isso é aquela visão geral da publicidade. Mas para o processo, e aí é onde nos interessa na aula de hoje, o juiz tem que ter uma conduta ativa em relação a essa publicidade. Em que cenário? Ele vai dizer, a cada ato processual que acontecer no processo, ele tem que dar informação às partes. Então ele não pode simplesmente, Thaís, ele não terá atendido ao princípio da publicidade no sentido estrito, marcar uma audiência, cruzar os braços e dizer, quem quiser que venha para a audiência. Eu estarei aqui. Sabe aquela coisa, Sara, aparece lá em casa? Não pode. Ele tem que dizer, vou marcar a audiência no dia tal, e ele dá ciência às partes daquela audiência. Então, veja, o princípio da publicidade é visto por essa visão mais ampla, de que os atos processuais são públicos, ou seja, qualquer um pode ter acesso, beleza. Mas o que nos interessa, Fernanda, na aula de hoje, é essa visão mais estrita, mais restrita do princípio da publicidade. O princípio da publicidade é essa determinada obrigação do magistrado
de informar as partes e a todas as pessoas que têm algum vínculo com o processo, Gabriela, de atos que aconteceram ou de atos que acontecerão. E se ele não informar corretamente, ele compromete a publicidade. E isso, olha só, Gisele, pode ter um reflexo em outros princípios. Qual é a gravidade de você comprometer a publicidade? É que ao comprometer a publicidade, ao não dar a correta informação, você pode macular outros princípios, como contraditório, como ampla defesa, como devido processo legal. Como é que eu posso exercer a minha ampla defesa, Thaís, se eu não tiver informação do que acontece no processo? Como é que eu posso contraditar a outra parte se não tenho acesso às informações do processo? Tanto assim aqueles que estiveram comigo em processo penal 1, nós falávamos muito lá que o princípio do contraditório é dividido em direito à informação e direito à reação à audiência. Eu só tenho um contraditório, Alice, se eu tiver informação. Eu não tenho como contraditar o que eu não sei que existe. Então, é aí a relevância da publicidade. E aí nós chegamos à nossa aula. Agora nós chegamos à nossa aula. Que ferramentas o juiz tem para implementar e efetivar o princípio da publicidade? Quais são as ferramentas? Quais são os instrumentos? Porque veja só, Jennifer, na hora que eu digo juiz, você tem que comunicar do que acontece. Beleza. Mas se eu estou dizendo a ele que ele tem essa obrigação, eu preciso criar condições e ferramentas para que ele exerça isso. E aí nós vamos ter duas ferramentas básicas. A notificação e a intimação e a citação. Primeira coisa, Thaís, vamos entender logo isso. E Alice, pode anotar isso aí. Do ponto de vista prático, na vida prática, do cotidiano forense, Larissa, e do ponto de vista, Larissinha, da lei, quando eu falo da lei aqui, eu estou falando de Código de Processo Penal, eu estou falando de leis extravagantes. Não há diferença entre notificação e intimação. Tiago, na vida prática, no cotidiano, Diana, a gente vai poder usar notificação e intimação como se sinônimos fossem. A própria lei processual, aqui incluindo o Código de Processo Penal e outras, usam de forma quase que indiscriminada. Ora falam notificação, ora falam intimação. A notificação ou a intimação, repito, aqui a gente trabalha como sinônimos, representam um ato de comunicação ordenado pelo magistrado, pelo juiz, para dar informação de um evento processual às partes ou a qualquer outra pessoa que tenha vínculo com o processo. Então, uma notificação e intimação, repito aqui, são sinônimos, é o instrumento processual que o juiz utilizará para dar ciência, dar informação às partes ou a qualquer outra pessoa que tenha vínculo com o processo, Ana Júlia, de um evento processual. Por que aqui eu não estou falando, Larissinha, apenas em partes? Claro que estas serão intimadas. Mas imagina, por exemplo, uma testemunha que precisa comparecer àquela audiência. Imagine um perito que precisa comparecer àquela audiência. Imagine, por exemplo, que eu preciso de uma informação, Thaís, da Polícia Rodoviária Federal. Eu preciso saber qual era o limite de quilometragem, de velocidade máxima no quilômetro X da BR-116. Então eu vou precisar dessa informação junto à Polícia Rodoviária Federal. Eu vou intimá-la. Então a intimação ou a notificação, insisto, podemos chamar de sinônimos. Ela é dirigida a dar às partes e a qualquer pessoa que se relacione com o processo essa informação. Uma questão importante. Há na doutrina, e é uma doutrina um pouco mais antiga, Larissa, sem grande importância, Gisele, eu vou mencionar aqui só por mencionar, só para vocês saberem.
alguns que gostam de fazer uma diferença. Qual seria a diferença? Notificação seria a comunicação de um ato futuro. E, Alice, quando tu for anotar isso, marca o F de notificação, que aí dá uma ligada na ideia. Então, se é um ato processual futuro que vai ser realizado, há uma parte da doutrina que diz que eu utilizaria uma notificação. Então, imagina que o juiz está marcando uma audiência para outubro. Ele notificaria as partes e demais pessoas à audiência. As intimações seriam de atos passados. Então, o juiz, semana passada, condenou o réu. Ele intimaria da audiência, da sentença. Repito, na lei e na prática não há qualquer diferença. A gente usa essas duas expressões como se sinônimos fossem. O que importa é saber o que elas são. São um instrumento através do qual eu vou dar ciência do que está acontecendo no processo, ou que vai acontecer no processo, para as partes e qualquer pessoa que esteja ali relacionada. Quem gosta de diferenciação, que é uma pequena parte da doutrina, pequena mesmo, vai dizer, não, se for um ato a ser realizado ainda, vamos usar a notificação. Se não, um ato vai ser a intimação. Tá claro? Mas o que eu queria para fechar essa primeira ideia de notificação e intimação, Fernanda? Primeiro, a notificação, e aqui eu vou falar só em notificação, mas leia-se, vale para ambas, ela não tem um destinatário único. Ela pode ser dirigida ao réu, dirigida à acusação, dirigida a uma testemunha, dirigida a um órgão público. Ela não é realizada uma única vez. Ela vai ser realizada tantas vezes quantas forem necessárias. A cada audiência que eu fizer no processo, Elzio, eu vou ter que notificar todas as partes. A cada decisão que eu tomar, admitindo uma prova, não admitindo uma prova, determinando o julgamento do feito, o que quer que seja, determinando uma cariação, o juiz resolveu, Lorena, fazer uma reconstituição dos fatos, vai ter que dar ciência às partes. Então, notificação eu faço diversas vezes no processo. Agora, chegamos nesse momento na parte mais importante da aula, onde nós vamos entender a citação. Essa é muito diferente das anteriores. Primeira coisa. Citação, Felipe, tem um destinatário único e exclusivo. O réu. Citação é apenas para o réu. Falar, Thalita, em citar o réu é uma redundância. Citar o réu é subir para cima, sair para fora. Porque só o réu pode ser citado. Não há outro a ser citado. A citação, portanto, é um ato de comunicação exclusivamente dirigido ao acusado. Daqui a pouco nós vamos ver como é que eu faço essa citação. Daqui a pouquinho. Mas primeiro eu quero que a gente entenda que ele é dirigido apenas ao acusado. Ponto. Eu nunca vou citar a vítima. É impossível citar uma testemunha. O MP jamais será citado. É o réu que é citado. Primeira coisa. Segunda coisa. A citação é uma comunicação, repito, dirigida exclusivamente, Laricinha, ao réu, e apenas uma única vez. Eu só cito o réu, Thaís, uma vez. Depois disso, sempre que eu precisar me comunicar com o réu, para avisar que eu vou fazer uma audiência, para avisar que eu tomei determinada decisão, eu vou usar uma notificação. Uma citação, e Alice, ela é feita naquele momento e acabou, missão cumprida. Eu vou continuar me interagindo com o réu, eu vou continuar dando ao réu informações. Mas essas informações serão através de notificações. E um ponto central. Quem gosta de, como eu, assistir a aula anotando, toma nota disso. Taizinha e Alice. A citação tem dois objetivos. A citação, Elzio, quer duas coisas. Primeira coisa,
ela quer dar ao réu a ciência, Stephanie, de que ele é réu. Quer informar ao acusado de que, olha o verbo, olha o tempo verbal que eu estou usando, de que ele é acusado. De que já há, Jennifer, um processo contra ele. Porque, veja, Pedro, a gente vai trabalhar muito isso quando nós formos estudar nossa unidade 3, procedimentos criminais. Mas no momento em que eu ofereço a denúncia contra aquela pessoa e o juiz em despacho recebe, Leandra, receba a presente denúncia, já existe processo. Diferentemente do processo civil, que ele é formalizado com a citação válida, o processo penal se inicia no ato de recebimento da denúncia ou da queixa. Então, quando eu chego para te citar, já houve o recebimento da denúncia da queixa. Portanto, já há processo, você já é réu. Então, eu já te ouço, Guilherme, deixa eu só fechar essa ideia. Primeiro objetivo, portanto, qual é? Dar ao réu ciência de que o processo existe. Segundo objetivo, convidar, convocar o réu para que ele venha apresentar a sua defesa. É como se eu dissesse o seguinte, ô fulano de tal, a casa caiu, house down, você é réu, venha se defender. Então, os objetivos da citação são bem específicos. Informar que existe um processo e convidar para que ele apresente a defesa. Não é uma preocupação minha com vocês hoje, Gabriela, sabermos como ele vai apresentar a defesa. Isso é cena dos próximos capítulos, quando a gente for estudar lá os diversos procedimentos. Vamos pegar a ideia geral hoje. Ao ser citado, eu estou dizendo, olha, existe um processo contra você, processo número tal, na vara tal, está aqui a denúncia, venha se defender. É por isso que depois, quando eu for me comunicar com o réu, eu já não preciso mais usar a citação, essa já cumpriu o seu objetivo. Quando eu for informá-lo de que há uma notificação, de que há uma audiência, de que há um evento qualquer, Ana, eu vou seguir apenas com a notificação. Tá? Guilherme, pode falar, querido. E depois adiante. Professor, então no inquérito policial, o indiciado não tem conhecimento. No inquérito policial, ele não precisa ter conhecimento. Ele até pode ter, mas o delegado não tem a obrigação de informá-lo, porque ele ainda está numa fase ali de investigações. Claro que se ele tomar conhecimento, diz a súmula 14, a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, vocês viram isso no semestre passado, ele terá direito, né, Guilherme, acesso ao inquérito. Mas não há no inquérito o equivalente à citação. O delegado não precisa dar ao investigado ciência de que ele é investigado. Se ele souber e quiser acesso ao inquérito, tem acesso ao inquérito através do seu advogado. Já na fase processual, na fase judicial, aí não. Aí realmente eu preciso ter o ato formal da citação. Foi muito boa a sua lembrança, exatamente para a gente fazer esse contraponto dessa fase pré-processual, de investigação, e da fase processual no sentido estrito. Pode falar, Diana. Professor, esses dois objetivos da citação, eles são feitos de uma vez só, o juiz já cita o réu, tanto para informar do processo, quanto para pedir para ele se defender? Exatamente. Naquele instrumento citatório, vai constar lá, Diana, olha, existe esse processo e você tem tantos dias para se defender de tal forma. Ele serve já como um elemento para essas duas informações. Certo. Tá bom? Guilherme, acho que você queria falar mais alguma coisa. Eu acabei lhe interrompendo. Não, eu só queria agradecer mesmo. Nada, querido. Eu que agradeço a sua pergunta. Foi legal esse paralelo que você fez. Porque aí, Guilherme, a gente, só para fechar e arrematar a tua pergunta, a gente volta para aquilo que eu falei agora há pouco em relação à publicidade. Eu tenho aquela ideia mais ampla da publicidade, né, que eu tenho acesso, mas eu tenho uma ideia mais restrita, que é essa, que é o dever de comunicação. Ainda que ele tenha conhecimento do inquérito. E, Alice, vamos imaginar que ele acompanhou todo o inquérito, mas aquele ato ali é um ato extremamente formal, porque ele agora está tomando ciência de que houve a denúncia, ou seja, de que já passamos para uma etapa judicial, para uma etapa processual no sentido estrito. Ele deixa de ser um mero investigado, ou eventualmente até um indiciado, para ser um acusado do ponto de vista formal.
Vamos ver agora como é que eu faço a citação. A regra é a citação ser pessoal ou a citação ser pessoal. Essa é a regra. E quando eu digo impessoal aqui, Larissa, eu estou falando no sentido mais estrito do pessoal. Pessoal significa vou até a pessoa e entrego da mão dela aquela citação. O pessoal aqui não é por AR, o pessoal aqui não é entregar para o porteiro do prédio, o pessoal aqui não é entregar para a secretária da empresa. O pessoal, neste sentido, Ravena, é ir até o preso, se ele estiver preso, ou ir até o réu, se ele estiver solto, através de um oficial de justiça, e entregar na mão dele aquilo ali. Tanto é assim que há um entendimento absolutamente consolidado no STJ que diz o seguinte: se aquele réu, veja só, Stephanie, ele está preso numa unidade judiciária do Ceará, e ele é processado criminalmente no Ceará, ele tem que ser citado pessoalmente. Não tem outra forma. Por uma questão de lógica. O Estado do Ceará está prendendo o cara e o Estado do Ceará não sabe onde é que aquele cara está para ser citado. Não tem sentido. Então, a regra é a citação pessoal. Eu vou até aquele agente e entrego na mão dele. Aí, Diana, voltando àquela tua pergunta, o mandado de citação que vai constar o número do processo, qual é o juízo e como é que ele tem que se defender. Por que essa é a regra? Porque ela nos dá uma segurança muito grande. Eu sei que ele sabe. Na hora que eu entreguei na mão dele, Leandra, isso gera uma segurança ao processo importantíssima. Por quê? Porque gera a segurança de que ele é sabedor de que existe um processo contra ele. Em outras palavras, ele sabe que é réu. Isso tem uma série, como a gente viu agora há pouco, uma série de reflexos, né, Rômulo? Reflexos para a ampla defesa, reflexos para o contraditório. Tá? Em sentido amplo, Cássio, ele vai cumprir permitindo que aquelas pessoas assistam à audiência, desde que aquele processo não corra em segredo de justiça, no tribunal permitindo que elas assistam à sessão de julgamento, desde que o processo não corra em segredo de justiça, tá bom? Thaís, fique tranquila aqui. A segunda forma não pode ser por AR num processo penal, Ailson. O que eu vou fazer? Se ele está fora do domicílio, eu vou enviar uma carta precatória para que o juiz daquela comarca mande o oficial de justiça daquela comarca até o encontro dele e faça a citação pessoal. Por quê? Porque o processo penal é muito apegado a essa certeza. Ele tem um desejo de certeza nesse sentido. Saber que efetivamente aquele réu tomou conhecimento. Temos ainda a segunda forma, que é a citação por hora certa, que é igual à citação por hora certa no processo civil. Idêntica. Inclusive, o Código de Processo Penal nos remete ao processo civil. É a mesma lógica. Quando é que eu faço a citação por hora certa, Larissa? Quando eu sei onde aquele réu está, eu sei o domicílio dele, ele de fato está ali, mas ele está criando obstáculos, Guilherme, ele está criando embaraços para ser citado. O oficial de justiça, Cássio, chega à casa do réu e diz assim, fulano está aí? Tô não, eu saí. Ou o cara vê o réu pulando o muro. Ou escuta, rapaz, disse que eu não tô não. Ou seja, eu não tenho dúvida de que ele está ali. Ele apenas não está querendo pessoalmente receber aquilo. Como é que o oficial de justiça procederá? Ele vai a primeira vez e tenta, Gabriela, entregar pessoalmente. Não conseguindo, ele volta outra vez. Se ele conseguir, beleza, citação pessoal, encerrou o assunto. Se ele não conseguir, aí ele, nessa segunda vez, ele vai agendar com qualquer pessoa daquela casa e vai dizer, olha, você é o que do réu? Não, eu sou esposa, eu sou filho, eu sou irmão. Pois diga a ele que amanhã, sexta-feira,
dia 6 de agosto, eu virei aqui às 9 horas. Daquela terceira vez agendada, daí, hora certa, ele vai voltar naquele local e vai fazer aquela citação. Pode ser com o vizinho, tá? E ele vai certificar, Cássio. Estive no endereço tal e o vizinho disse que conhece o réu e que vai entregar tal. Claro que se amanhã, Cássio, durante o processo, o réu consegue provar que aquele cara não era vizinho, que nunca entregou, na dúvida eu vou anular aquilo ali em nome da defesa. Mas a princípio é válida a citação. Então veja, a citação pessoal é a regra. Eu já te escuto, Stephanie, deixa eu só fechar aqui a ideia. A citação pessoal é a regra. Quando aquele réu, eu sei onde ele está, mas ele está criando dificuldade, eu uso a citação por hora certa. O que é importante? As consequências da citação pessoal e da citação por hora certa são as mesmas. As consequências aqui são as mesmas. Que consequências são essas, Alexandre? Se você é citado pessoalmente, ou se você é citado por hora certa, e apresenta a defesa, o processo segue normalmente. Se você é citado pessoalmente, ou por hora certa, Elzio, e não apresenta a defesa, o processo segue normalmente. O juiz vai decretar a tua revelia, vai nomear um defensor e segue o processo. A revelia no processo penal, portanto, ela existe. Ela só tem um efeito muito pequeno. Diferentemente da revelia lá no processo civil. Porque lá no processo civil, ela vai gerar presunção de validade dos fatos alegados pela outra parte, confissão ficta, né? E, Alice, julgamento antecipado do processo. Praticamente mata o processo civil a revelia. No processo penal, não. A acusação continua tendo a obrigação de provar o que ela tem que provar, pelo princípio da presunção de inocência. Eu vou dar uma defesa ao réu através de defensor público, defensor ativo, pelo princípio da ampla defesa. A única consequência da revelia, Diana, é que o réu não será mais informado dos processos, dos atos processuais. Ou seja, quando eu for fazer uma audiência, eu não informo o réu revel, eu informo só o advogado dele. Eu vou informar ao réu só da sentença, do final do processo. Então, veja, o réu foi citado pessoalmente ou citado por edital. Apresentou a defesa, segue o jogo. Não apresentou defesa, decreta a revelia, nomeia um defensor e segue o jogo. Tá? Stephanie, pode perguntar. Professor, o senhor falou de carta precatória, tá dentro da modalidade da pessoal, é? Porque eu me perdi aqui na anotação. A carta precatória, foi ótima a tua pergunta para a gente lembrar disso, né? O que é a carta precatória? Sempre que um juízo precisa realizar um ato em outro juízo, por exemplo, o juiz de Fortaleza precisa realizar um ato em Juazeiro do Norte, ele vai enviar uma carta precatória, dizendo, olha, meu colega de Juazeiro, faça isso aí por mim. A carta precatória é entre juízos de mesma hierarquia. Existe também, Stephanie, a carta de ordem, que é entre juízos de hierarquia diferente. O STF envia uma carta de ordem para o juiz de primeiro grau. E existe a carta rogatória, que é entre países. Mas o que é isso? Tanto a carta de ordem, quanto a rogatória, quanto a carta precatória. É o pedido de um juiz para um outro juiz para que ele realize um ato. Então, se eu preciso citar alguém lá em Porto Alegre, eu não posso simplesmente pegar um oficial de justiça do Ceará, botar no avião e mandar o cara a Porto Alegre citá-lo. Eu vou mandar uma carta para o juiz de Porto Alegre dizendo, juiz, cite esse cara aí, o processo continua ocorrendo aqui, mas os atos serão realizados lá. Tá? Oi, Guilherme, oi, Diana, pode falar. A Diana estava primeiro que eu, então... Primeiro as damas sempre. Diga, Diana. Diana? Pode falar, Guilherme, enquanto ela fala. Acho que ela tá Ô, professor, desculpa, acho que eu estava com a mão levantada da outra pergunta ainda. Não tem problema, aqui. Diana. Fica tranquila. Não tem problema nenhum. Pode falar, Guilherme. Eu só queria saber se a escolha do juiz deprecado, né? Deprecado, que chama, né? É por distribuição também.
É por distribuição, tá certo? Ou seja, quando chega naquele juízo lá de Porto Alegre, você vai observar as regras de distribuição de lá. Normalmente se escolhe já previamente, Guilherme, uma vara para ser a vara responsável por essas precatórias. A tendência, isso é verdade, é que com os processos eletrônicos e principalmente com essa virtualização que a gente está vendo na justiça, cada vez menos, né, Yales, a gente vai usar cartas precatórias. Que, por exemplo, eu acredito que depois desse processo todo de pandemia que nós estamos vivendo, por mais que, graças a Deus, a gente vai voltar a muita coisa à normalidade, tem algumas lições que vão ficar para sempre. Por exemplo, se eu preciso fazer uma audiência em outra cidade, antes eu tinha que me deslocar àquela cidade. Hoje, né, isso já tinha sido utilizado, inclusive, antes da pandemia. Por exemplo, antes da pandemia, eu cheguei a participar de sessões de julgamento no Tribunal de Justiça em que o advogado estava em Juazeiro e, por teleconferência, ele fez a sustentação oral. Então, a tendência é que as cartas precatórias elas venham a perder algum sentido, já que eu posso realizar virtualmente alguns atos. Mas ela continuará sempre existindo. E uma vez que ocorre isso, né, ocorre a prevenção, né? O juiz foi prevento e qualquer outra diligência, né, que ele tiver já fica para aquele ali. Perfeito, exatamente isso. Tá? A terceira forma de citação, nós falamos de citação pessoal, de citação por hora certa, chegamos à terceira forma, a citação por edital. Quando é que eu uso a citação por edital? Eu vou usar a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido. Quando eu não sei onde está o réu. Então veja o que nos diz aqui o artigo 366. Se o acusado, citado por edital, ou seja, eu não tenho a menor ideia de onde ele está. Porque, veja, na citação por hora certa, Elzio, eu sei que ele está ali, ele apenas está, para a gente usar a linguagem de um cearenseis, que eu adoro falar, nosso dialeto local, ele está, Yales, embarreirando a citação. Eu tenho vontade, queridos, eu ainda vou realizar esse sonho na minha vida, Pedro, dar uma aula de processo penal todinha em cearenseis. Eu adoro nosso dialeto. Então, o macho velho chega ali, dá uma embarreirada na citação, o que é que o oficial de justiça vai fazer? Macho, vou voltar tal dia. E tu esteja aqui, macho. Tá? Eu ainda vou realizar esse meu sonho, né, de dar uma aula toda em cearenseis. Então, veja, a citação por edital é quando o cara não sei onde é que ele está. Então, eu vou publicar lá no Diário da Justiça, vou publicar no Jornal de Circulação e espero para ver o que acontecer. Olha o que diz aqui o 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ou seja, ele foi citado por edital e não falou nada. O cara desapareceu. Eu não sei se ele tomou ciência e não quer se defender, Fernanda, ou se ele nem tomou ciência, Gisele. O cara, pronto. O que o juiz vai fazer? Veja aí o 366. Ficarão suspensos o processo e o curso da prescrição. É como se o processo ficasse no stand-by. Ali, Maria, eu dou um pause. Citei o cara por edital, ou seja, publiquei lá no Diário da Justiça. Olha, fulano de tal, existe um processo contra você no juízo tal, tal, tal. O cara não fez nada. Nem tchuns. Escafedeu-se. O juiz para o processo e para a prescrição. Ele tem que parar a prescrição, Ravena, porque senão seria injusto, né? Eu estou dizendo, olha, Estado, eu estou parando o processo, mas a prescrição continua correndo atrás de você. Aqui só um detalhe, um pequeno parênteses. Essa prescrição não pode ficar parada, Gisele, por resto da vida, porque eu estaria criando, Yales, um crime imprescritível. Então, ela vai ficar parada pelo máximo de tempo da prescrição naquele caso. Então, imagina o seguinte, Rômulo, imagina que a prescrição do crime é de 8 anos. Ela fica suspensa por 8 anos, depois ela volta a correr. Explicando isso de uma outra maneira, Rafael, se eu fui citado por edital, não reagi, não apresentei defesa, eu posso de alguma maneira ser alcançado pela prescrição? Pode. Como? A prescrição vai ficar parada, Jennifer, pelo máximo de tempo no caso concreto. Repito, se aquele crime prescreve em 16 anos, fica parado em 16. Se prescreve em 4, fica parado em 4.
Depois que passar esse período de suspensão, a prescrição volta a correr. E se o cara continuar em local incerto e não sabido, uma hora vai prescrever o crime. Tá? Então, veja só, o réu foi citado por edital. Não apareceu, nem tchuns. O que ele faz? O juiz suspende o processo e suspende a prescrição. E aí continua o 366. Podendo o juiz, agora já é o condicional, então ficarão suspensos. Ordem. Podendo o juiz, possibilidade, determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Então, na hora que o juiz percebe que o réu foi citado por edital e não reagiu, o juiz suspenderá o processo para, e ele suspende a prescrição. Lembrando que esse prazo de suspensão da prescrição não é infinito. É só pelo máximo de tempo da prescrição. E aí o juiz poderá determinar a produção de alguma prova que considere urgente. Por exemplo, Thalita, imagina que ele percebe que tem que fazer uma perícia, que se ele não fizer essa perícia agora, Diana, ele não vai poder fazer no futuro, que aquele objeto vai perecer, vai se destruir. Então ele faz logo a perícia e guarda. O processo não volta a correr, não. Produz a prova e guarda. E ele vai avaliar se é o caso de prender preventivamente, observados aqueles requisitos do artigo 312 e 313. Então, olha como as consequências da citação são muito diferentes. Porque se o réu foi citado pessoalmente ou por hora certa, mesmo que o réu não reaja, mesmo que o réu, Carolina, não apresente defesa, o processo vai seguir. Se o réu foi citado por edital, o que nós vamos ter? Se o réu se defender, se o réu apresentar defesa, se o réu vier com advogado, segue o jogo, zero problema. Se, no entanto, isso não acontecer, pela regra do 366, suspende processo e prescrição, lembrando que a prescrição não ficará suspensa para sempre, e produz alguma prova urgente, e, se for o caso, decreta a preventiva. Dúvidas? Não saiam agora que eu vou fazer a chamada. Eu, como disse na aula passada, eu sempre faço a chamada através da lista de vocês aqui, tá certo? Não precisa responder a chamada, não. Eu olho o nomezinho de vocês aqui e já respondo. Marcelo, eu te explico já. Deixa eu só concluir aqui a chamada e a gente já vai para as dúvidas. Só um minutinho. 2 minutinhos aqui só para eu terminar a chamada. Vai, Maria. Daqui a pouquinho eu já coloco o link lá. Ainda hoje pela manhã. Como eu falei para vocês, eu sempre... O que eu faço? Para garantir um backup, eu não gosto de ter só o link, Alice. Eu subo para o meu canal do YouTube o vídeo e disponibilizo o vídeo para vocês, porque aí fica sempre uma segurança adicional de que a gente não perde a aula. Deixa eu só concluir aqui a chamada, que aí eu vejo as dúvidas de vocês. Eu vou perguntar mais uma vez, estão gostando do ritmo? Está tranquilo esse ritmo de aula? Está confortável? Está cômodo para vocês? Para mim está bom, professor. Estou conseguindo acompanhar muito bem. Depois o senhor disponibiliza o nome do seu canal do YouTube, por favor? É um nome muito, muito, muito criativo. Eu levei muito tempo para desenvolver, que é Professor Rafael Mota. Certo. Sabe assim, a criatividade, digamos, não é pois lá meu forte. Devia fazer uma aula toda em cearenseis. Não, eu vou fazer. Eu tenho que realizar esse meu sonho. Para divulgar lá no YouTube, o senhor ia ficar famoso. Rapaz, tá aí, uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso ainda. Olha, vai todo mundo sair compartilhando aí o professor de Direito Penal. Vai viralizar. Sim. Eu sou um cearense muito orgulhoso do nosso dialeto. Eu também. Você é a primeira a compartilhar, professor, pode ter certeza. Rapaz, um iê não resolver, pouca coisa resolve na vida. É verdade. E outras palavrinhas que eu não quero falar aqui também. Outras que, exatamente, eu já ia dizer que né, o horário e a gravação e o ambiente não me permitem, mas que vocês conhecem bem.
Mas um vai se lascar na hora certa, hein? Ô, rapaz, é libertador. É libertador. É libertador, tu é doido. Professor? Oi. Pronto, só comentar que estou com um probleminha aqui. A aula está excelente, mas o horário de 9 horas está um pouquinho complicado, por conta que a professora Cíntia, de Processo Civil 2, ela usa o horário todo da aula. Então, ela terminou a aula hoje 9h10. Então, já entrei com 10 minutos de atraso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar para que a gente possa começar 9h10, fica bom, então, para vocês? Para mim fica excelente. Para mim, 9 horas é muito bom. O problema é que ela usa todinho. E aí, não, claro, não há problema nenhum, não. Como a gente tem essa vantagem de não ter o deslocamento, né? Assim, sair de uma sala virtual para outra, a gente pode combinar, então, 9h10. Não há problema nenhum, não. Eu só penso nisso, não é nem por mim, é por vocês, porque antecipando a gente pode terminar um pouquinho antes, né? Vendo o conteúdo da forma que a gente tem que ver, sem sobressalto, sem nada, né? Pronto, excelente, perfeito, professor, obrigado. Então, pronto, fica já, acho que não tem nenhuma oposição, né? Fica para a gente começar terça-feira, 9h10. Pronto, já fiz a chamada, deixa eu só ver aqui as dúvidas. Eu me lembro que tinha uma aqui. Marcelo diz o seguinte, professor, não entendi quando se fala em prescrição do processo, porque me confundi com a prescrição do crime. A prescrição do crime fica suspensa ao mesmo tempo que o processo? Marcelo, exatamente isso. Ou seja, o desenvolvimento do processo ele é suspenso, eu não vou realizar atos do processo, e, em paralelo, a prescrição do crime, aquele tempo que o Estado tem para punir o indivíduo, também fica suspenso. Porque não seria justo eu suspender o processo, dizer, Estado, você não pode processar porque você não localizou o réu e ter a prescrição correndo contra o Estado. Eu vou suspender. Mas essa suspensão da prescrição tem um limite, porque senão estaria criando um crime imprescritível que é inconstitucional. Qual é o limite? O máximo de tempo da prescrição. Então, o que acontece, Marcelo? Hoje o juiz dá um despacho. Suspenda o processo, suspenda a prescrição. Se a prescrição naquele caso concreto for de 8 anos, eu vou marcar 8 anos. Aí daqui a 8 anos a prescrição volta a correr. Se eu continuar sem localizar o réu, o processo vai seguir parado e a prescrição já volta a correr. E aí, em um determinado momento, ela vai ser atingido o fato pela prescrição. Mas o raciocínio é esse. É a prescrição do crime nesse sentido. Consegui explicar, Marcelo? Queridos, não tem problema nenhum. Então, 9h10 fica marcado para a gente começar a partir de terça-feira. Para mim está ótimo. Repito, eu não quero causar nenhum tipo de problema a vocês. Insisto, eu acho que a gente ganha esse intervalozinho aí, porque não tem muito sentido a gente ter esse intervalo. Então, na terça-feira em diante, a gente começa a nossa aulinha 9h10, e aí vamos sempre aí até 10h20, 10h30 com o nosso conteúdo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um feliz final de semana a todos. Descansem, né? Se cuidem, e a gente se encontra na terça-feira, se Deus quiser. Um beijo grande a todos. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço.